Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas e bem-vindas ao canal do Portal Revoluta. Eu sou a Deise Santos e esse é o programa Eu Que Fiz. Para você que está vindo aqui pela primeira vez, eu peço que você entre aqui, nesse card, para se inscrever e ativar o sininho de lembretes para poder ficar por dentro de tudo que rola aqui no canal do Portal Revoluta. Chegamos ao episódio de número 12 do programa Eu Que Fiz e nesse episódio o convidado é um escritor brasileiro, mestre em letras pela Universidade Federal da Bahia, e eu estou falando do Lima Trindade. Ele tem 53 anos, já escreveu outros contos que foram traduzidos para o inglês, o alemão e o espanhol, e agora ele vai apresentar para vocês o romance As Margens do Paraíso. Então, sem mais delongas, deixo com vocês Lima Trindade. Oi, eu sou o Lima Trindade e vou falar um pouco sobre o meu livro As Margens do Paraíso, publicado pela CEP Editora em 2019. O romance fala de paixão, ambições, política, morte, cultura e história. Trata também de diferenças sociais e, entre outras coisas, o lugar da mulher. Para tratar de todos esses assuntos, esses temas que me interessavam e me interessam bastante, eu resolvi retratar a vida de 3 jovens, no finalzinho dos anos 50, começo dos anos 60, vivendo vidas cotidianas em 3 cidades, Rio de Janeiro, Anápolis e Juazeiro. Embora haja muita pesquisa histórica, o livro ele se presta a múltiplas leituras e não fica preso às questões históricas. Isso é apenas um caminho, uma maneira que eu encontrei de discutir temas que, a meu ver, continuam pulsando e são atuais e que podem atravessar qualquer momento, seja século XVIII, XIX, seja o que for. E o que eu acho relevante dizer também é que a recepção dos leitores tem sido muito positiva e muita gente tem dito, eu tenho escutado com muita frequência, as pessoas falam, este livro daria uma minissérie, um filme, o que me deixa muito contente e muito satisfeito. Eu não tive uma única inspiração para o livro. Eu me baseei em histórias que eu ouvi, em questões que eu achava importante discutir. Apesar de ser um romance histórico que se passa num período determinado da história do Brasil, entre 1957, 56 até 1960, eu não queria ficar repetindo o que a história oficial já conta. Então, o principal para mim é que funcionasse como literatura. São histórias de vida e essas vidas precisam ser vividas pelo leitor. Então eu busquei nesse trabalho, que demorou 5 anos, incrementar tudo para que fosse algo vivo, que tivesse energia, que o leitor, quando lesse, sofresse, se apaixonasse, temesse, e pudesse construir sua própria opinião. É um livro muito aberto, e que, para mim, o fundamental é que eu me realizo enquanto linguagem. Eu expresso uma linguagem. São 3 vozes narrativas, 3 jovens falando de si mesmos, e que depois, na segunda parte, uma outra pessoa olha de fora para dar a sua versão dos fatos. Então, tudo ali escapa, não tem uma inspiração única. Pode ser a história de Brasília, a história das pessoas, mas
principalmente é uma história que ainda não foi contada. Construir os personagens foi um grande desafio, porque você precisa sentir que aquela vida é real. Então, a princípio, você tem uma ideia, você vê como se fosse uma sombra da personagem. De repente, a personagem ela vai tomando vida própria, fazendo escolhas, e no momento que você vai escrevendo, você também vai sentindo o que o personagem quer dizer. Então, é importante que não fosse uma opinião do Lima Trindade, mas fosse uma vida independente. Então, houve uma pesquisa assim, do espaço físico, dos costumes de época e tal, mas eu não queria que isso fosse uma muleta para o personagem. O personagem, ele pensava por si. Leda, por exemplo, é uma personagem, de certa maneira, irritadiça, né? Ela fica olhando as coisas e desconfiando de tudo. Já o Rubem é um grande otimista que fica pensando que tudo vai ser maravilhoso, que ele vai realizar grandes coisas, né? E Zaqueu é uma personalidade mais encolhida. Então, os personagens dentro do seu universo, né, familiar, os amigos, a vida que viviam, acabaram se impondo por eles mesmos. Brasília ocupa um papel na narrativa que é o papel de uma cidade que foi planejada, uma cidade futurista. Então ela se abre já como uma metáfora, uma grande metáfora de sonho, de utopia. Pensar esta questão da utopia e pensar também uma aplicação de uma promessa foi o que me motivou a trazer Brasília para o pano de fundo da história. Há, no nível pessoal, o fato de eu ter nascido na cidade, de eu conhecer a realidade da cidade, mas o grande desafio foi justamente que eu não quis repetir a ideia realista de representação da cidade. Há uma pesquisa histórica forte, há uma pesquisa espacial, geográfica, cultural, mas a Brasília que me importava, essa Brasília que é a Brasília de todo brasileiro, do país que pode ultrapassar as margens, as linhas, as determinações. A Brasília que as pessoas pensam ser o centro do poder, mas que não foi só isso também, é quase um local inexistente. Então, isso para a vida dos personagens importava muito. Esta foi a Brasília que eu quis retratar. Olha, o livro demorou mais ou menos uns 5 anos entre o tempo de preparação, as pesquisas, a escrita. Eu não me contive numa única versão do livro. Continuei trabalhando, escrevi, reescrevi e depois foi um outro processo para conseguir publicar, né? Então, encontrar uma editora que eu considerasse interessante no ponto de vista do profissionalismo, da divulgação. Então, foi um processo longo, mas também com um grande mergulho para pensar e perceber que essa história estava madura, né? Eu precisava contar uma história que estivesse madura dentro de mim e que também eu sentisse que eu tinha explorado tudo que o tema, que são diversos temas, há um tema principal, esse tema da utopia, do sonho, mas há diversos subtemas envolvidos na história, né? Então, eu não poderia ser negligente, me apressar. Eu tive que descobrir um tempo interior, um tempo da própria narrativa e depois encontrar um local que eu achasse que fosse
bonito para o livro chegar nas mãos do leitor e ser apresentável, e eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Sobre curiosidades e dificuldades, olha, eu penso que uma grande curiosidade que talvez possa interessar os leitores é que algumas piadas, tem coisas que aconteceram de verdade, que eu me apropriei de fatos noticiados pela imprensa, mas também fatos de entrevistas. Eu precisei fazer algumas entrevistas com pessoas que viveram a época para saber como elas sentiam, qual era a percepção delas, qual era a visão de mundo. Mas também eu fiz assim, eu rompi essas categorias de tempo, né? Eu trouxe textos do século XIX, por exemplo, e joguei ali dentro. Então, assim, para mim foi muito divertido, de repente, pegar um texto que é bastante conhecido, e aí eu vou dar uma pista assim muito rápida, como por exemplo o Retrato de Dorian Gray, né? E colocar dentro da narrativa de uma maneira que não ficasse facilmente reconhecível, mas que fosse parte da vida da personagem, né, naquele momento da história que eu estava contando. O entrave, por sua vez, ou uma dificuldade, às vezes se deu por conta da carga dramática de determinadas cenas, de determinadas situações que não são muito agradáveis de serem vividas, mas são necessárias, né, porque as coisas desagradáveis acontecem na vida. E como são cenas, são momentos de impacto emocional, né? Eu precisei mergulhar junto com a personagem e queria também que nunca resvalasse em algum tipo de pieguismo, de facilidade, né? Que soasse algo verdadeiro e que o leitor se conectasse. E eu creio que eu venci, né, essas dificuldades, e as respostas do leitor têm indicado que tem funcionado bem. O livro foi projetado todo pela editora. Agora, o editor, na época, era o Wellington de Mello, e ele se demonstrou muito aberto a opiniões. Então, a foto da capa foi escolhida por mim. Eu visitei o arquivo público, mas quem deu o tratamento foi a editora. Há também soluções, cada capítulo há um pequeno ícone de abertura que foi uma escolha do editor. Então eles sempre me perguntaram se eu gostava da ideia. Eles queriam não só agradar ao leitor, mas queriam agradar também a mim, ao autor, e eu creio que pela confiança no meu ponto de vista, né, no meu trabalho, isso foi bem legal, porque eu fiquei muito satisfeito com o resultado. Eu acho que é um livro bonito e que o leitor também tem prazer em ler, folhear e tê-lo nas mãos. O meu primeiro contato com a literatura se deu pelos quadrinhos. Então, eu lia, eu era um aficionado, obcecado pelas revistas em quadrinhos, e era o que chegava mais rapidamente em minhas mãos. Então, tinha muita vontade de ler, gostava demais de viver aquelas histórias da fabulação, e graças a essas revistas que eram acessíveis, tinham um preço muito mais baixo do que os livros, eu podia ler continuamente. Então, li Tarzan, os livros da Disney, Maurício de Souza, tudo que chegava eu procurava ler, Mortadelo e Salaminho. Então esse foi o meu primeiro contato, o meu hábito da leitura se deu por aí. Livro propriamente dito, eu só fui ler o meu primeiro livro
um livro do Monteiro Lobato, que foi Os 12 Trabalhos de Hércules, uma recriação do Lobato, né? Recriando o mito e levando para o universo do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então eu já assistia na televisão o seriado e ficava extremamente envolvido, extasiado com as possibilidades, né, da fantasia, da transposição da realidade. E quando eu fui ler o livro, foi algo ainda mais mágico do que assistir pela televisão, porque era eu mesmo que imaginava, né? A coisa não vinha já pronta. E o Monteiro Lobato, ele escreve extremamente bem, né? Ele escreve de uma maneira fácil e foi muito gostoso, muito prazeroso ler o livro. Então, a partir daí eu não parei mais. O meu livro de cabeceira, ele não é exatamente o livro que eu acho mais importante da literatura. Se eu for falar do livro mais importante, eu diria que é o Dom Quixote, do Cervantes, que é um livro extraordinário, que eu amo de paixão, realmente um livro envolvente. Mas não é um livro, até justamente pela complexidade, por ser um livro longo, que eu volte a ele o tempo inteiro. Meu livro de cabeceira se chama Morangos Mofados, do Caio Fernando Abreu. É um livro que eu amo e que me emociona demais quando eu leio e que me oferece uma perspectiva, é um livro de contos, né, muito múltipla das possibilidades de narrativa. Então é um livro muito verdadeiro. O Caio é um autor com muita força, né, com um verbo muito potente, com uma capacidade de imaginação grande e que não tinha medo de ousar. Ele fez uma literatura que flertou com o pop, mas que tinha um grande conhecimento, né, da própria tradição do Nouveau Roman, de técnicas literárias. Então, um livro que toda vez que eu me sinto chateado, triste, eu volto a ele, que ele me alimenta. Ele sempre me dá força, me dá vontade de escrever, me dá vontade de ler e me dá também vontade de viver. Calo literário propriamente eu não tenho. Eu diria que eu tive quase um calo literário. Sim, por quê? Porque eu não tenho medo da dificuldade da narrativa. E eu gosto, eu insisto, eu quero terminar sempre os livros. Mas, às vezes, o que se dá é que o meu momento de entrada no livro pode não ser o momento ideal. Então, isso aconteceu com 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Todo mundo falava, um livro extraordinário, não sei o quê. E toda vez que eu pegava o livro, eu abria uma página e lia um trecho ao acaso, eu falava, não gostei. Então não batia. Eu acho que há livros que a gente precisa estar preparado para ler, tem um momento certo para a gente se identificar. E aconteceu que esse dia chegou. Teve um dia que eu abri e a leitura fluiu, eu me senti bem com o livro, então eu li o livro do início ao fim e achei absolutamente maravilhoso. Indicação de um livro independente, eu vou burlar as regras e vou indicar um livro de cada gênero. O primeiro livro se chama A Trilogia do Asfalto, do Denison Padilha Filho, que saiu por essa edição das Cartas Baianas, editora P55, e ele é um barato, ó. Ele é um envelope, né, que você abre e você pode usar para marcar as páginas do livro. São contos muito fortes, uma linguagem direta, clara e objetiva. O Denison é um autor aqui que eu indico. O segundo livro vai ser de poesia. É essa edição de Reis de Paus, do escritor e cineasta
Luiz Carlos Lacerda, também conhecido como Bigode. Essa edição particularmente, que é uma edição artesanal, tem a capa do Vitor Arruda. O Vitor Arruda pintou cada capa à mão, uma a uma. Então é uma tiragem pequena. A editora, quem não conhece o projeto Cartoneira, é muito interessante porque o livro ele é produzido a partir de papelões encontrados na rua. Os catadores de papelão entregam para a editora, há uma parceria autossustentável e transforma isto em livro. É um projeto muito bonito e que todos precisavam conhecer. E por último, eu vou indicar um romance. É um romance de uma editora chamada Cousa, que é praticamente uma Siren Lights brasileira. Siren Lights porque é um espaço único no Espírito Santo, em Vitória, onde funciona editora, espaço cultural, livraria e café. E essa editora publicou este livro, que é Os Incontestáveis, um romance do Saulo Ribeiro, que conta, é um romance on the road, conta a vida, a história de dois irmãos que vão em busca de um carro para o centro do país. Na segunda parte acontece uma coisa inesperada, totalmente mágica. É um livro muito bem escrito e que eu aconselho aos admiradores de literatura e aos companheiros que acompanham o Portal Revoluta a lerem. Aproveito também a oportunidade para agradecer a Deise pela oportunidade de estar aqui no Revoluta e participar desse programa tão bacana e que tem trazido tanta gente interessante para falar de projetos completamente diferentes e fora do padrão que a gente vê por aí. Um grande abraço e obrigado. E esse foi o episódio de número 12 do programa Eu Que Fiz, com Lima Trindade falando sobre o livro As Margens do Paraíso. Eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo, do que ele falou a respeito do livro e também sobre as dicas de leitura que ele deu no final. Né? Afinal de contas, ele não deu uma só, ele deu 3 dicas de leitura. Então, eu espero que vocês aproveitem essas dicas e corram atrás para conhecer, inclusive, sobre essa cultura cartoneira, né? De fazer livros de forma artesanal, que é uma coisa muito bacana. Então é isso. Bom, a minha indicação de hoje, na verdade, é um calo literário. Já que eu pergunto para os convidados qual é o calo literário deles, eu preciso confessar o meu, né? Então tá aqui, ó. Crime e Castigo de Dostoiévski. Eu gosto bastante de Dostoiévski. Já li Notas do Subsolo e algumas outras obras, mas Crime e Castigo, não digo que é um castigo para mim, porque e nem para quem leia, porque é uma obra interessante até onde eu consigo ir. Incrivelmente, eu sempre paro na mesma parte. É um desafio, eu preciso terminar de ler essa obra, em respeito ao Dostoiévski e a mim, que não gosto de deixar nada pela metade, mas esse é um calo que eu carrego há alguns anos e eu pretendo dar cabo disso e não encontrar outro calo literário, né? Na verdade, eu quero conseguir terminar todos os livros que eu pegar para ler. Mas é esse. Dostoiévski, Crime e Castigo, é uma leitura densa. Talvez eu ainda não tenha encontrado o momento ideal para isso. Até pensei em ler agora durante a quarentena, mas eu acho que é uma leitura pesada demais para esse momento. Ou talvez todos os demônios fujam a partir do momento que eu abrir as páginas e ler todos esses conflitos e angústias que fazem parte dessa obra de Dostoiévski. Fica aqui a dica. Quem já leu aí Crime e Castigo, me diz em que momento da vida que leu, comenta aí embaixo, falando um pouco sobre como é que foi a sua experiência com Dostoiévski. Bom, agradeço a todo mundo que tem comentado, compartilhado o link do canal. Continuem produzindo arte, produzindo cultura e divulgando cultura. E
o próximo episódio, mais uma pessoa interessante falando sobre a sua obra literária e trazendo um pouco do seu universo com os livros para que a gente possa conhecer um pouquinho. Obrigada e tchau!